Amigos do Virada Paulista, está começando mais um episódio aqui do nosso querido podcast, o 15º. Essa semana a gente vai repercutir a rodada do Brasileirão novamente, em que o Santos perdeu lá em Minas, o Corinthians arrancou um empate em Itaquera contra o Internacional, o Palmeiras venceu lá em Recife e o São Paulo acabou tomando a virada do Bragantino no Morumbi. Para comentar esses jogos, eu tenho aqui comigo meus companheiros Thiago Bayer. Salve, salve, rapaziada. Espero que esteja todo mundo bem e bora nessa que, como sempre, né, como de costume, temos muita coisa para falar aí. Então, bora. E também tem aqui com a gente o nosso querido Levi Jambeiro. Fala, rapaziada. Vamos aí para mais um episódio do Virada Paulista e que Deus nos abençoe. Bom, vamos começar o nosso Virada Indica, né, dessa semana. E como o Levi sempre faz quando ele está apresentando, dessa vez sou eu que vou falar primeiro. E minha indicação, na verdade, é um destaque meio triste, melancólico. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira de basquete não terá representantes na Olimpíada. Tanto o feminino quanto o masculino não conseguiram se classificar. Hoje a seleção brasileira perdeu a final do pré-olímpico contra a Alemanha lá na Croácia e acabou ficando fora das Olimpíadas. Bom, queria saber aí do Thiago, qual que é a sua indicação de hoje? Bom, rapaziada, antes de eu indicar, eu só queria fazer um parêntese aqui, porque o Guilherme fez isso porque a gente tem aqui a nossa cota de basquete, né? E ele queria falar de basquete, o Levi queria indicar basquete também. Por isso, como um grande autoritário, ele se colocou em primeiro para poder tirar a oportunidade do nosso querido Levi Jambeiro de falar de basquete primeiro, né? Então, era só esse comentário que eu tinha para fazer. Bom, além disso, eu vou trazer mais que um destaque hoje, eu vou trazer uma dica para vocês. Se vocês gostam de jogar multiplayer com seus amigos, mas às vezes seu amigo tem um jogo, você não tem, ou então você não tem um PC tão bom e ele tem, você quer jogar com ele, tem um aplicativo que ajuda você a fazer isso, que o nome dele é Parsec, que é um aplicativo ali que vai streamar a tela do seu amigo e você vai poder jogar de dois com ele, mesmo sem ter o mesmo jogo. Muito da hora, né? Então dá uma conferida aí, Parsec. O Thiago e suas indicações geeks. Mas eu nunca farei isso com o Levi, não, e até porque eu não pensei nisso em nenhum momento. Então, fala aí, Levizão, qual que é a sua indicação? Que o Thiago já adiantou que é basquete, né? Deu um spoiler aí, mas fala aí. Gostaria de agradecer primeiramente o Thiago, porque com um advogado gratuito desses, não preciso me retratar aqui sobre esse comentário de Guilherme Campos. A minha indicação da vez vai ser as finais da NBA. Já estão decididas, Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks. Esperamos aí que Giannis Antetokounmpo possa jogar, né, para que o espetáculo fique melhor. E também a quebra de jejum de Chris Paul sem jogar uma final de NBA acabou. Ele está aí na final da NBA, então com certeza será um grandíssimo jogo, ou melhor, uma grandíssima série de jogos. Eu estou sendo boicotado aqui nesse programa, sendo atacado de todos os lados sem ter feito nada. Eu sou inocente. Mas vamos falar de coisa boa. Aliás, nem tão boa, né? Porque a gente vai começar falando do Santos, que foi até Minas Gerais e enfrentou a equipe do América, acabou perdendo por 2-0 em um jogo que o Santos começou melhor, mas depois deu uma dormida, tomou um gol inacreditável do América, um gol meio que na sorte, e aí depois encontrou dificuldades para furar a retranca do time mineiro. Eu queria saber do Levi. Levi, o que você achou do jogo? Levi, queria saber, fazer outra pergunta para você. Você acha que essa equipe do Santos está tendo muitas dificuldades de jogar com equipes que jogam mais retrancadas, que jogam num estilo de jogo mais defensivo? E por que isso está acontecendo? Pela terceira vez em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos fez um bom primeiro tempo. Sim, ele fez um bom primeiro tempo com controle de jogo e criação de chances, mas sofreu um gol no começo da etapa final e não conseguiu se recuperar. O gol, diga-se de passagem, ele foi bem, né, bem estranho, porque o cara foi cruzar, foi chutar, tem gente que acha que foi chutar, tem gente que acha aí que foi cruzar, eu ainda acho que ele quis chutar,
E acredito que, primeiramente, a falha aí neste gol vai diretamente pro Pará, porque a bola foi nas costas dele, né? Que estava ali cobrindo o lado direito do campo. E já havia sido assim nas derrotas para o Bahia e Fluminense. O roteiro também se repetiu aí no último sábado, porque o Santos conseguiu ser superado pelo América Mineiro, né? E este resultado interrompe uma sequência de 4 jogos de vencibilidade do Santos, que também segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Eu estava comentando do primeiro gol, que eu acredito como falha do Pará, né? Apesar de o chute do cara ali ficar um pouco polêmico para o goleiro, né? Eu não acredito que seja falha do goleiro, e sim falha do Pará, porque a bola foi nas costas dele. E o segundo gol, o Santos estava pressionando o time do América Mineiro, buscando o empate para sair com pelo menos 1 ponto de Minas Gerais. E, infelizmente, o Jean Mota não atentou ao ladrão, né, que dizemos assim, dentro de campo, é dito desta forma. O jogador veio sem ele perceber, roubou a bola e iniciou o contra-ataque. Então, lançou o atacante, que nosso amigo e querido aí, zagueiro Kaique, parou aí, não conseguiu ter continuidade na jogada, correr até o final atrás do atacante, que saiu livre cara a cara com o goleiro e concluiu no canto. Então, é muito importante essa vitória para o América Mineiro e não muito legal essa derrota para o Santos. Agora, sobre a sua segunda pergunta, que é porque o Santos não consegue ganhar de adversários que se retrancam, e é um caso curioso porque o América Mineiro estava jogando dentro de casa e mesmo assim estava jogando um pouco recuado. O Santos que estava tomando as atitudes do jogo. Eu acredito até que o Santos teve oportunidades, que o Santos conseguiu criar, mas eu acho que faltou um pouco de sorte e um pouco de eficiência também. No primeiro tempo ali, teve uma bola do Marcos Guilherme que não pode errar. O Relâmpago Marquinhos não pode errar uma chance daquela, era uma chance cara a cara com o goleiro, não deve errar. Então, foi uma chance clara que o Santos conseguiu perder. Teve outros bons chutes também. Teve chance com o Marinho, chance com outros jogadores do Santos. E mesmo assim o Santos não conseguiu penetrar a defesa do América Mineiro. Eu acredito até que o Santos conseguiu criar, mas faltou um pouco de sorte dessa vez e qualidade ali para finalizar dos atacantes do Santos. Mas eu acredito que essa é a tônica que vem acompanhando o Santos durante a temporada. A maior falta que o Santos sente é de um camisa 10 ali, de um maestro no meio campo. Eu acredito que não tem ninguém ali no elenco do Santos que consegue exercer muito bem essa função. Então, por isso que às vezes o Santos não consegue jogar contra adversários que vêm retrancado, que vêm com o bloco baixo, né? Acredito que essa seja a maior defeito ali no time do Santos atual. Não acredito nem que seja muito culpa do Diniz, e sim culpa do elenco, né, da qualidade técnica assim que o time tem. O Santos não tem esse jogador, teria que buscar no mercado, e acredito que o Santos não também está tendo esse dinheiro aí, esse investimento que possa fazer. Então, por isso que o Santos está sentindo bastante dificuldade. Eu acho que, com certeza, se tivesse ali um camisa 10, um maestro, um jogador que conseguisse criar mais jogadas através do seu talento de visão de jogo e de passe qualificado, o Santos conseguiria superar os seus adversários que jogam retrancado. Nação Santista. A situação do Santos ficou complicada ali contra o América Mineiro. O Kaique substituiu o Luan Pérez, né? Que vai embora para a França, vai jogar no Olympique de Marseille. Não achei que fez um mau jogo, apesar da falha no segundo gol. Fez um jogo ok. E a gente teve no segundo tempo a entrada do Carlos Sanches. Bom, eu queria saber do Thiago. Ô, Thiago, fala pra mim, o que você acha que a entrada do Sanches mudou nessa equipe do Santos, já que o meio-campo estava se movimentando pouco, não estava criando, e se o Santos vai sentir muito a ausência do Luan Pérez, que foi vendido para o Olympique de Marseille, e uma provável saída do Caio Jorge? Bom, antes de responder essas perguntas, Guilherme, eu vou fazer uma passagem aqui sobre o jogo. Bom, o América ele tem todos os méritos, né, pela vitória, porque a gente estava comentando aqui, né, o Guilherme chegou a falar da dificuldade que o Santos tem de enfrentar esses times mais recuados, e veja bem, o América não foi um time retranqueiro, o América foi apenas um time que se defendeu bem contra uma armação ali
em velocidade do Santos. E aí a gente já consegue ver os primeiros problemas assim do Santos que aparecem contra esses adversários, né? Que é o alto número de cruzamentos, se eu não me engano, foram 34 cruzamentos e apenas 6 certos. E uma questão que fica aí pautada é a falta de um centroavante cabeceador. Eu acho que esse não é o único problema nos cruzamentos, né? O Santos fez muitos cruzamentos errados, então se a gente colocasse ali o Bruno Marques, que é um cara mais alto, um cara que tem um cabeceio melhor, eu também acredito que ele não faria tanta diferença nesse cenário. E além disso, a gente tem ali a estática do Santos, né? O Diniz pedia muito para os jogadores se movimentarem, mas isso dessa vez não aconteceu. A gente pôde ver o Camacho tentando fazer um pouco mais disso, mas a gente ainda tinha o Jean Mota ali, que não conseguiu cumprir esse papel, e aí que a entrada do Carlos Sanches faz total diferença nesse esquema do Santos. É um cara que se movimenta mais, um cara que aparece mais pro jogo e um cara que tem um pensamento mais cerebral. É aquele cara que dá o último passe e ele pode sim fazer essa função que o Levi disse de maestro. Ele tem essa capacidade. Porém, eu ainda acho que ele precisa de mais ajuda. O meio de campo do Santos precisa ser um pouco mais criativo. Então, talvez uma chegada de um jogador nessa característica ajudaria muito o trabalho do Diniz. Em relação à saída do Luan Pérez e do Caio Jorge, eu acredito que os dois vão fazer muita falta para esse elenco do Santos. A gente viu que o Kaique é um bom zagueiro, ele fez ótimas tentativas ali de passe, de sair jogando, de tentar aquele passe que vai entre as linhas, porém, ao mesmo tempo, ele é um cara que demora muito para recompor na defesa quando ele sai, e ele também é um cara baixo, um cara que sofre com as jogadas aéreas. Então eu acho que o Luan Pérez vai deixar um grande buraco aí na defesa do Santos. Além disso, tem o Caio Jorge, que também está indo embora, e é um cara que eu acredito ser insubstituível. O Caio está vivendo um grande momento no Santos, é um jovem muito promissor, e ele vai deixar um buraco no ataque do Santos. Então, a diretoria tem que se mexer rápido para poder sanar essas faltas, né, que vão fazer os dois jogadores. Porém, a gente também entende que esse dinheiro das vendas vai para pagar algumas dívidas que o Santos ainda tem, né? Então, acho que a diretoria vai ter que dar um jeito de conter as duas situações, tanto as dívidas quanto a falta de jogadores. Para finalizar, eu só queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante, quando eu estava lendo sobre o assunto. Enfim, o Santos fez 7 pontos numa sequência muito difícil, né, contra o Grêmio, contra o Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, mas somou apenas 2 pontos contra adversários nessa característica, né, de serem times mais defensivos, que são o Juventude, o Sport e o América Mineiro. Então, fica aí o questionamento. Será que o Santos não consegue enfrentar adversários nessa característica? Será que o Santos não sabe propor o jogo? Será que o senhor Marinho e o senhor Lucas Braga só sabem atacar em times que jogam no contra-ataque? Esse é o questionamento aí que eu vou deixar no ar. Ou será que é o Thiago, que é um baita de um pé frio, que desde que falou que o Santos cravou, né, que o Santos seria campeão de alguma coisa, o Santos não venceu mais, empatou em casa com o Sport e perdeu para a equipe do América Mineiro. Salve o Corinthians! Bom, agora vamos falar do outro alvinegro, né? O alvinegro de Itaquera. O Corinthians recebeu o Internacional na Neoquímica Arena e arrancou um empate no finalzinho com um gol de Jô. Eu queria saber do Thiago. Thiago, o que você achou do jogo? E queria saber também se o Jô tá conseguindo se redimir aí com a torcida, fazendo gols em alguns jogos do Corinthians. Bom, sem dúvidas, para mim essa foi a melhor partida do Silvinho ali como comandante do Corinthians. Ele acertou nas mudanças, a escalação eu contesto um pouco, principalmente pela utilização do Rony, né, que é um cara que não agrega muito ofensivamente. Ele até consegue agregar defensivamente, é um cara que se entrega bastante, mas realmente o Corinthians precisa de um cara mais articulador ali do lado do Vitinho, do Cantillo. Tirando isso, o Corinthians fez uma boa partida defensiva, né? O Corinthians, se eu não me engano, tá ali entre as 2 melhores defesas do campeonato, tem uma média baixa de gols sofridos e tem conseguido se manter nesse ritmo, né? Bom, a gente tem que citar também o pênalti que aconteceu, né, durante o jogo, que eu tenho muito a questionar, não a arbitragem em si, mas sim a regra que diz que o jogador está inválido para fazer o gol, né, está numa linha de impedimento, mas para sofrer o pênalti, né, ele está numa linha legal. É uma coisa assim, muito questionável, um pênalti que eu contesto muito, é uma situação que não cabe ao juiz, é claro, a gente tem que ser
ponderado nesse sentido, mas a regra ela precisa ser revista. Como é que o cara pode fazer o gol? Quer dizer, como é que o cara não pode fazer o gol, mas pode sofrer o pênalti, sabe? O Cuesta estava numa linha de impedimento, estava à frente do Jô, por isso o Jô precisou dar um empurrão, né? Deu um empurrão por trás, aí é pênalti claro. Mas enfim, são questões aí que a gente tem que deixar para a arbitragem discutir. Além disso, também a gente tem que elogiar o Jô pela grande partida que ele fez. Não foi uma partida espetacular, mas o Jô vem evoluindo aos poucos, a gente consegue ver uma evolução ali nele. É um cara que tem se movimentado mais, tem aparecido mais para finalizar, e isso vem agregando muito ao time do Corinthians. O time consegue se movimentar mais com ele se movimentando também. E aí também elogiar o destaque do jogo, que para mim foi o Vital, um cara que a gente cobra muito porque não vai para cima, sempre recua a bola, e dessa vez ele chamou a responsabilidade quando o time estava perdendo, foi para cima, cortou para dentro, tentou finalizar, e aí ajudou o time a buscar esse empate, né? Um empate suado num cruzamento pro Luan cabecear, o goleiro defender, e o Jô, que vive uma boa fase, fez o gol tentando espantar aí essa zica que vem acumulando junto com ele aí, com chuteira verde, com ele no posto de gasolina falando que foi pra balada, tava uma situação bem complicada, né? Mas o Corinthians tá em evolução, eu falo isso pra torcida corintiana com tranquilidade. A gente sabe que a campanha do Corinthians não é muito boa, o time tá bem no meio da tabela ali, tem empatado muito, mas ao mesmo tempo tem evoluído, principalmente na sua questão defensiva. Então, calma, torcida corintiana, vamos ver aí o que o Silvinho vai aprontar pra gente nos próximos jogos. Torcedor corintiano, o Corinthians arrancou esse empate aí no Internacional, mostrou-se uma evolução, e a gente tem que destacar que o Corinthians é o time paulista dos 4 grandes, né, que está há mais tempo sem perder, são 5 jogos de invencibilidade, 5 empates. É claro que seria melhor se fosse vitórias, e eu queria saber do Levi, primeiramente, sobre o jogo, e depois eu queria que ele respondesse se o que falta nessa equipe do Silvinho para ele conquistar mais vitórias, conseguir uma invencibilidade não só de empates, mas também de vitória. Porque o que aparenta é que em alguns jogos o Corinthians entra para não perder e não para querer ganhar o jogo. Queria que você desse sua opinião sobre isso. Bom, primeiramente aí podemos destacar o jogo, e o jogo teve uma dupla função, né? Famoso vilão e herói. Mas eu não consigo dizer que é realmente vilão e herói, mas é como se fosse. No lance do pênalti que aconteceu em cima do Vitor Cuesta, o jogo que estava no lance, então ele acabou sendo ali o vilão. Há muitos questionários sobre a regra, mas fazer o quê? Foi marcado o pênalti, o Edenilson, como um ótimo cobrador de pênalti que conseguiu aí converter. E depois o jogo conseguiu se redimir ali com bela jogada trabalhada do Corinthians, uma bola do Luan, que se eu não me engano foi o Luan que achou o Fábio Santos na linha de fundo, que ele fez o cruzamento pro próprio Luan, que cabeceou, o goleiro rebateu no pé do Jô, que completou aí, fazendo um bom jogo o Jô. Eu devo destacar esses números do Jô. Nos últimos 4 jogos pelo Corinthians ele tem 3 gols, 117 minutos para marcar um gol, 100% em conversão de chances, 3/3, 12 chutes, sendo 6 no gol, e a nota SofaScore dele é de 7,35. Então o Jô tem uma ótima nota ali, uma bela média, e se isolou como artilheiro do time na temporada 2021, com 6 gols marcados. Quem vem acompanhando o Corinthians nos últimos jogos consegue ver essa evolução do Jô, que está bem mais móvel e parece que os movimentos dele estão saindo mais lúcidos. Também queria destacar a boa atuação do Vital. Sou um dos críticos do Matheus Vital aí, mas acredito que ele fez um bom jogo. Ele não é aquele ponta que eu gosto de ter no meu time, né? Porque ele não é incisivo, ele não sempre busca o gol, sempre busca a finalização, sempre causa perigo. Ele parece mais aquele ponta articulador, e mesmo articulador ele não consegue criar muitas assistências, mas ele fez um bom jogo contra o Internacional. Foi o destaque aí da partida, principalmente aí pela plataforma que a gente gosta de usar, que é o SofaScore, tendo nota de 7,9, foi uma nota altíssima, e o mapa de calor dele ficou bem concentrado ali na meia esquerda, né? Ele conseguiu muitas jogadas por aquele lado, então foi uma boa partida do Vital aí. Agora, sobre a partida em geral, o Corinthians fez um bom jogo, né? Eu acredito que foi um dos melhores jogos aí no comando do Silvinho. O Corinthians teve 20 chutes contra apenas 7 do Internacional, 9 no gol contra apenas
apenas 3 do Internacional, e por incrível que pareça, o Corinthians teve mais posse de bola, teve 58% aí contra 42% do Internacional, e foi uma posse de bola efetiva. O Corinthians aí conseguiu criar algumas chances, né, com o próprio Jô, com o próprio Gustavo Silva, vulgo Mosquito, que quando ele ainda tem fôlego, ele consegue criar bastante jogadas. O Corinthians aí acionou ele 2 vezes no primeiro tempo pela ponta direita. Uma ele conseguiu passar facilmente pelo zagueiro, cruzou, mas não teve ninguém para completar o gol. E a segunda ele conseguiu passar facilmente pelo zagueiro também, só que cortando para o outro lado, para a esquerda dele, e chutou de esquerda mesmo, pertinho do gol. Sobre a sua segunda pergunta, Guilherme, eu acredito que falta um pouco de ousadia no Silvinho. Então ele fez a linha de 2 ali com o Rony e Cantilho como volantes, e a linha de 3 logo à frente com Gustavo Silva, Vitinho e Matheus Vital. Ele foi um pouco mais ousado, mas a gente já viu várias vezes nessa temporada ele vindo com uma linha de 3 volantes, sendo 2 volantes marcadores que não agregam com a bola no pé, e só o Cantilho que consegue, né, criar jogadas e fazer com que o Corinthians tenha passes para frente, né? Que os outros volantes geralmente cadenciam mais o jogo e só recuam a bola para os zagueiros. Então eu acredito que falta um pouco mais de ousadia do próprio Silvinho, não só contra times inferiores na tabela do Campeonato Brasileiro, mas também contra time como o Inter, dentro de casa. Tem que ousar mais, tem que colocar 2 volantes e 3 meias e um atacante, ter repertório de esquema tático ali que possa criar vantagem do Corinthians no campo ofensivo. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta... Bom, chegou a hora de falar do Palmeiras, o Palestra, que foi até Recife enfrentar a equipe do Sport e acabou vencendo por 1-0, mais uma vez Gustavo Scarpa fazendo uma ótima partida e dando a vitória para a equipe do Palmeiras, sendo muito importante essa equipe do Palmeiras. E eu queria saber do Levi. Ô Levi, essa equipe do Palmeiras encaixou agora depois daquela derrota que teve o Bragantino, o Abel desabafou, depois teve o acerto entre diretoria e comissão técnica, e aí o Palmeiras voltou a vencer. Você acha que essa equipe agora acertou para ir continuamente brigar até o final do campeonato? Eu acho que sim, viu, Guilherme? Eu acho que sim. E eu Guilherme e ouvintes do nosso podcast aí, Virada Paulista, eu acredito que o Palmeiras conseguiu se acertar e parece andar em um caminho promissor no Campeonato Brasileiro. O que falar de Gustavo Scarpa? Eu não tenho mais palavras para falar do Gustavo Scarpa. Ele é simplesmente o líder em participações em gols, 18 na temporada, e assistências. Ele tem 12 assistências na temporada pelo Palmeiras. Então o Gustavo aí tem 30 jogos na temporada, 22 como titular, 6 gols e 12 assistências, e uma média de 7,43 no SofaScore. O Gustavo Scarpa, mais uma vez, vem sendo crucial na equipe do Palmeiras, e com certeza é um dos destaques da temporada, como eu já disse. Falando do jogo, a jogada do gol, ele finalizou, ele fez o gol, ele garantiu 1-0 aí para o Palmeiras, só que vamos destacar aí a boa iniciação de jogada, ou início de jogada, né, do Danilo, pela ponta direita do ataque do Palmeiras. Danilo estava se aventurando por lá, conseguiu passar no zagueiro facilmente, cruzou para o meio, Gustavo Scarpa livre, colocou no canto do goleiro. Então Danilo fez uma boa partida. Inclusive no segundo tempo, após a entrada do Vitor Luiz, o Palmeiras perdeu uma chance claríssima, que o Vitor Luiz tabelou, conseguiu alcançar a linha de fundo, ultrapassando o zagueiro. Quando estava a bola quase saindo para a linha de fundo, ele cruzou para o meio, parecido com o gol do Palmeiras no primeiro tempo. E aí estava lá o Danilo, com seu cabelo loirinho pivete. Dessa vez bateu e o goleiro salvou em cima da linha. Seria praticamente um replay do primeiro gol do Palmeiras. Então o Danilo fez uma boa partida aí pelo Palmeiras também, vou destacar. E com nota de 7,2 no SofaScore. Gustavo Scarpa, como sempre, é chover no molhado, né? Fez uma belíssima partida mais uma vez, é um dos destaques, mas esse aqui ninguém esperava. E na zaga, hein? E na zaga, Felipe Melo foi o destaque da partida, né? Foi o melhor jogador pelo SofaScore, 7,7. Foi simplesmente abismal na defesa, 11 cortes, foi 8 bolas longas certas, foi 52 de 53 passes certos.
6 de 7 duelos ganhos e 67 ações com a bola. E ele só perdeu a bola uma vez. Então o Felipe Melo foi absurdo na zaga, jogando ao lado do Luan, sendo, sério, colossal na defesa do Palmeiras nesse jogo. Palmeiras aí está em terceiro lugar no campeonato, com 19 pontos e 9 partidas jogadas. Então o Palmeiras recuperou o caminho na temporada, especialmente pelo Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras faz um bom Campeonato Brasileiro. Então isso dá uma maior segurança para o torcedor, né? Então vamos ver o torcedor palmeirense, mas acredito que o time com certeza vai brigar por mais um Campeonato Brasileiro. A ver o que acontece. Gente, pera aí rapidão, para um pouquinho aí. Deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Eu sei que o nosso querido Levi provavelmente vai ficar bravo com o que eu vou falar agora, e aí mas eu preciso pregar pelo entretenimento e pela alegria aqui nos comentários, né? Eu só queria ler o significado de uma palavra aqui. Abismal, que se refere ou pertence a abismo, que é muito profundo e insondável. Então, esse aí foi o comentário do Levi sobre o nosso querido Felipe Melo. Abismal. Felipe Melo teve uma partida de almanaque. Foi abismal ali, profundo, como se diz aí o significado frio da palavra. O Felipe Melo simplesmente, eu não consigo citar outra palavra, porque ele foi simplesmente colossal. Vamos supor, já que o Thiago falou da minha palavra abismal, então vai aí a colossal também. O Felipe Melo foi um colosso aí na defesa do Palmeiras. Não, genial. Vocês são geniais. Impressionante como é muito divertido gravar esse podcast aqui com vocês. E sabe o que é genial também? Genial está sendo a postura defensiva do Palmeiras desde o jogo contra o Internacional. Apesar do pênalti lá do Kusevich, a gente viu que o Palmeiras, nesses últimos 2 jogos, tem sofrido menos do que sofreu nos jogos anteriores. E eu acho que isso passa muito pela saída do Vitor Luiz, que estava sendo uma avenida para as equipes adversárias do Palmeiras. E eu queria saber do Thiago. Thiago, você acha que realmente essa melhora defensiva do Palmeiras tem a ver com a saída do Vitor Luiz? Bom, eu realmente não tenho como descrever a grande melhora defensiva que o Palmeiras teve, né? Foi uma atuação de gala, não só essa, né, como as últimas da defesa do Palmeiras. E olha que eu sou um cara que gosta muito de futebol mais reativo e tal, então eu tenho que parabenizar o Abel por ter conseguido fazer com que o time do Palmeiras seja muito confiante ali atrás, perca pouquíssimas bolas. É um time que, além de se defender bem, também consegue sair jogando, então a defesa tá de parabéns do Palmeiras. Mas eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo aí, e como o Levi elogiou bastante o Palmeiras, eu vou começar a colocar algumas críticas que eu tenho. Eu acho que o nosso querido Gajo aí, professor Abel, pode fazer esse time jogar um pouco mais, sabe? 1-0 contra o Sport é uma vitória boa? É uma vitória que deixa o Palmeiras em terceiro lugar no Brasileiro, buscando aí quem sabe um título, também mas eu acho que o Palmeiras poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito até 4, porque esse time do Sport é muito fraco. E um time que tem Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, tem Zé Rafael no banco, tem Patrick de Paula, tem uma porrada de jogadores bons, pode fazer mais do que tem feito. É óbvio que o que importa é a vitória. Se o Palmeiras tá ganhando, tá ótimo. Fique ali entre os 3 primeiros, brigando para ser campeão. Mas a gente precisa ressaltar que o Palmeiras precisa jogar um pouco melhor. Talvez isso volte a acontecer quando o Dudu já tiver recuperado ali do seu preparo físico, puder entrar no time. O Rony também voltando pro time, os dois colocando uma postura ofensiva maior no Palmeiras. Eu acredito que isso vai melhorar. Mas por enquanto, o que importa é a vitória. O Palmeiras segue aí a sua sequência de vitórias e eu acredito que segue firme e forte na briga por um título brasileiro. E eu discordo totalmente do Thiago, porque eu acho que goleada é uma coisa que acontece, não tem que exigir sempre que o time vai golear ou fazer 2, 3 gols no jogo. Um jogo difícil contra o Sport, apesar do Sport ser ruim, um gramado era horrível. É muito difícil jogar na Ilha do Retiro por conta disso. O Palmeiras foi lá e vencer. A gente tem que lembrar que na última rodada o Santos em casa, na Vila Belmiro, não conseguiu vencer essa equipe do Sport. Então a gente tem que valorizar a vitória do Palmeiras, mas também é complicado, né? A gente vai esperar de um cara que é fã de futebol reativo, aí complica a gente, né, Thiago? Beleza, vamos falar agora. Mas aí o Santos perdeu por demérito do... Quer dizer, perdeu não ganhou por demérito do Santos, né? Não foi por tanto mérito assim do Sport. E o Palmeiras ganhou pelo mérito do Palmeiras.
Ganhou pelo mérito do Palmeiras, eu não tô exigindo uma goleada, eu falei que poderia ter feito mais, então, por favor, se coloque na sua posição aí. Tá exigindo uma goleada. Bom, vamos falar agora do São Paulo. Eu gostaria de fazer outro comentário aqui. Meu Deus do céu. Vou cortar o apresentador mais uma vez. Mais uma vez não, porque eu não cortei o apresentador, né? Dessa vez, então eu vou cortar rapidamente para não deixar o Thiagão passar batido. Eu não sei o que acontece com o Thiago ou se ele tem algum problema particular com o Abel Ferreira, porque sempre quando ele tem a oportunidade de criticar o Abel Ferreira, ele critica. Olha, vamos rever aí os seus gostos, Thiago, porque, por exemplo, defender Silvinho e criticar Abel Ferreira sempre que tem oportunidade, isso não entra na minha cabeça, e eu acho também que não deve entrar na cabeça do apresentador Guilherme Campos, que com certeza deve concordar comigo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Rapaziada, vamos falar de São Paulo agora, porque tem que falar do São Paulo que, infelizmente, para a torcida São Paulina, saiu vencendo, né? Saiu marcando um gol com o Rigoni no primeiro tempo e acabou levando a virada, uma falha de bola aérea da equipe do São Paulo e um golaço do Arthur virando o jogo para a equipe do Bragantino. Queria saber do Levi. Levi, me conta o que você achou do jogo e se você está preocupado com essa equipe do São Paulo, se você acha que vai conseguir uma arrancada para você ir brigar pelo título ou pela Libertadores. O que você diz aí desse trabalho do Crespo? Você acha que ele vai conseguir sobreviver nas próximas rodadas? Eu gostaria de destacar a única notícia boa do São Paulo, na minha opinião, que é o meia atacante, meia direita, ponta, como preferir dizer, Emiliano Rigoni, 28 anos, jogador argentino. Pelo São Paulo no Brasileirão tem 8 jogos, 5 como titular, 1 gol e 3 assistências, sendo 122 minutos para participar de gol, 13 passes decisivos, 7 chutes, sendo 2 no gol, e a nota SofaScore dele é de 7.13, líder em assistências e participações em gols no time. É a única notícia boa, na minha opinião. De resto, o São Paulo está deixando a desejar, e deixando a desejar muito. Bom, hoje foi mais uma vez que o São Paulo deixou a desejar, né? São Paulo saiu na frente com uma boa jogada ali pelo lado esquerdo. O Éder ali conseguiu achar o Rigoni dentro da área para fazer um ótimo cabeceio, sem chances para o goleiro. Só que o São Paulo depois pecou, né? Pecou por tomar o gol de bola parada, sendo que mérito total também do Claudinho, né, que colocou a bola na cabeça aí do nosso querido Alejandro, que fez o gol de empate da equipe do RB, e depois o Arthur fez simplesmente uma placa. O Arthur fez um golaço. Eu arrisco dizer que foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até o momento. E o São Paulo segue decepcionando. 5 pontos, 17º colocado em 9 jogos. Então o São Paulo tem ali na cola dele o Cuiabá com 4 pontos e 7 jogos. Mas se o Cuiabá ganhar os 2 jogos a menos, ou ganhar só apenas um, já ultrapassa o São Paulo. Então a situação do São Paulo é bem difícil. E para salientar um pouco mais, se o Grêmio ganhar os 2 jogos a menos, também ultrapassa o São Paulo. Então, torcedor são paulino, a situação do São Paulo é bem complicada. Eu queria destacar também a péssima partida do Daniel Alves. De volta à ala direita, o Daniel Alves pouco conseguiu produzir contra o Red Bull Bragantino. Bastante incomodado ali com o posicionamento da equipe. Ele, como camisa 10 do time, por vezes se mostrou desligado. Em um lance, não percebeu que havia recebido um passe e acabou se atrapalhando da bola. Então, esse foi só um exemplo de como a partida do Daniel Alves foi ruim. E o Daniel Alves é um jogador que deve ser cobrado pelo salário que ele recebe, né? E outra coisa também importante dizer é que o Miranda se machucou novamente. Ele foi dúvida aí durante a semana, depois de deixar a partida contra o Corinthians com desconforto muscular. O Miranda começou o duelo como titular, mas aguentou só 45 minutos, nem voltou do intervalo, e incômodos musculares na panturrilha. Foi o que ele sentiu. Então essa é uma baixa aí que o São Paulo com certeza sente bastante, porque o Miranda é muito importante ali no sistema defensivo do São Paulo. E foi substituído pelo Diego Costa, assim que
é um garoto ainda, tem vários altos e baixos, mas ainda não consegue mostrar nem um pouco ali do que o Miranda consegue desempenhar quando está em campo, né? Mas torcedor São Paulino é para abrir o olho, Crespo principalmente, já foi até corte do nosso podcast, eu falando pro Crespo abrir o olho aí, e precisa mesmo, porque 5 pontos em 9 jogos simplesmente é horripilante, vamos usar uma palavra aí diferente, é horripilante, é horrível. A situação tá muito complicada lá no Morumbi, e eu queria saber do Thiago. Tiagão, o que aconteceu com essa equipe do São Paulo que não consegue mostrar a eficiência que estava mostrando no Campeonato Paulista? Você acha que é o quê? Que é a dificuldade dos adversários, que no Campeonato Brasileiro é uma dificuldade maior, ou se é o sistema defensivo do São Paulo que teve uma queda, já que o Miranda está se lesionando várias e várias vezes, e o Arboleda está na seleção, né? Agora parece que vai voltar da Copa América. Eu queria saber de você, o que você acha que está acontecendo com o São Paulo que não consegue repetir as atuações do Campeonato Paulista? Olha, sinceramente é uma situação assim desesperadora que o São Paulo tá passando. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo com o São Paulo. Eu não sei se é mais uma questão tática, se é uma questão de confiança. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo com o São Paulo. E inclusive o Levisão falou que o Crespo tem que abrir o olho. Nessa altura do campeonato, acho que o Crespo já arrancou os 2 olhos, já meteu um Shiryu do Cavaleiro do Zodíaco aí, porque hoje o jogo assim foi tenebroso o que aconteceu com o São Paulo nesse jogo, né? O time conseguiu sair ganhando com, né, os destaque aí, como o Levi pontuou, o Rigoni, que é um jogador fantástico, é um cara assim, que chama a responsabilidade, se tem que ir pro drible ele vai, se tem que pisar na área para finalizar ele finaliza, e o cara tá sempre presente em todas as jogadas do São Paulo. E também eu vou destacar aí a qualidade do Éder, que tem se mostrado um atacante bem interessante, é um cara que busca sempre o espaço vazio, ele tá sempre se movimentando ali nas costas da defesa, e foi assim que ele conseguiu arrancar, né, esse cruzamento, que não foi bem um cruzamento, foi mais um passe ali na cabeça do Rigoni para ele mandar pro fundo do gol, né. Os principais problemas aí que eu tenho para pontuar do São Paulo foi a saída de bola, que o Thiago Volpi acabou errando muitas bolas ali na saída, tentando chutar para frente errando, tentando sair tocando errando também, e a falta de concentração na bola parada, que já é um problema crônico aí do São Paulo, tá se tornando uma coisa insustentável. Sempre tem um gol de bola parada, os zagueiros ficam olhando para a bola no alto, não prestam atenção na movimentação dos atacantes, e o Alejandro, que tinha acabado de entrar, tinha acabado de pisar no gramado, bateu de cabeça ali pro fundo do gol, empatando o jogo, e depois o Arthur, numa jogada fantástica, fez o segundo gol ali, um golaço. E também eu queria aproveitar aqui para bater palmas aí para a diretoria do Corinthians e do Santos, que deixaram o Claudinho ir embora, né, de graça, não receberam absolutamente nada por isso, e o cara tá deitando e rolando no Bragantino, e já não é de hoje, né, então parabéns aí novamente, diretoria dos 2 clubes aí paulistas. Bom, enfim, além disso, o que eu pude perceber é que com a saída do Reinaldo e do Miranda, que são 2 jogadores que estão sentindo muito cansaço, né, esse desgaste de muitos jogos, a defesa do São Paulo se perdeu completamente. O Bruno Alves ali não conseguiu mais acertar absolutamente nada. O Dani Alves, que estava até no meio de campo, já não sabia mais o que fazer, não sabia se voltava para ajudar a defender, não sabia se jogava para frente, já ficou uma coisa muito maluca. Então, sinceramente, assim, enquanto o São Paulo estiver sofrendo fisicamente o que vem sofrendo, vai perder muitos mais pontos aí no Campeonato Brasileiro, e eu acho que a torcida já pode descartar qualquer chance de título, porque esse elenco do São Paulo não vai conseguir brigar por absolutamente nada, e quiçá vai conseguir buscar uma vaga na Libertadores ainda, e olha que tem muita vaga para ser buscada, né? Então é uma situação desesperadora lá no Morumbi. É uma situação muito difícil que vive o São Paulo, e o torcedor torce para que as coisas mudem e mudem rápido, né? Bom, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Estamos finalizando aqui. Thiago, se tu pede aí da galera no pique, viu? No pique, porque a gente já tá batendo os 46 minutos, então nosso querido editor, que sou eu mesmo, vai ter que dar uma cortada geral aí nesse programa, tá? Mas, gente, muito obrigado aí mais uma vez. Sempre muito bom estar comentando com vocês e comentando para vocês, ouvintes. Então, um abraço. Levisão, se despede no pique também. Realmente eu tô com dó do editor desse podcast, que é o nosso amigo Thiagão, porque esse episódio aqui vai precisar de corte, porque está bem longo. Muito obrigado, rapaziada, por mais uma vez aí estar ouvindo a gente, e espero vocês no próximo episódio. Valeu, fui!
É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Segue a gente lá nas redes sociais, nas nossas pessoais que tá aí na descrição e também na do Virada. Tamo junto. Falou.